E aí, galerinha desbravadora, última classe dessa maratona Desbrava Mais, com a classe de guia Desbravadores de 15 anos, e nós somos da área 6. Eu sou a líder Iris e a secretária, esse é o coordenador da área 6. Luiz Figueiredo. Eu agradeço a coordenação, o Andil, o Luciano, a Lu, o Elcio, Alan, Val e o instrutor Renivan, e também aos desbravadores que deram continuidade e ajudaram a gente a fazer essa classe. Vamos dar continuidade aos nossos requisitos? Classe, Bíblia na mão e Jesus no coração. Olá galera do Desbrava Mais, eu sou o conselheiro Lucas. E eu sou o Capitão Samuel. Nós somos da 24ª região da área 6. E viemos falar sobre o voto de fidelidade à Bíblia. Pois é, se você já memorizou e aprendeu, parabéns, se não, vamos aprender conosco. Então galera, para recitar o voto de fidelidade à Bíblia, todos os desbravadores precisam estar em posição de sentido, assim como as demais pessoas que estiverem presentes também. Ao ser dado o comando para o voto à Bíblia posição, com a mão esquerda segurando a Bíblia aberta, braço levemente inclinado para frente e a mão direita sobre a Bíblia, é recitado o voto, assim como o capitão Samuel está fazendo. Já para as demais pessoas que estão presentes, mas que não estão com a Bíblia na mão, deve ficar em posição de saudação maranata. Para desfazer essa posição, tem que ser dado o comando descansar posição. E aí Samuel, você já conseguiu memorizar o voto de fidelidade à Bíblia? Sim, claro. Então nós iremos agora explicar para os nossos amigos os detalhes desse voto tão importante para a nossa vida. Prometo fidelidade à Bíblia. Quando nós falamos isso, Samuel, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos desejando crer em toda a Bíblia como sendo a palavra de Deus, não só no Antigo Testamento, não só no Novo, toda ela é importante na nossa vida. A sua mensagem A mensagem da Bíblia é eterna, ela é o Evangelho eterno, então a mensagem é da Bíblia. de um Salvador crucificado e ressurreto. O nosso Salvador é o Deus verdadeiro. Ele se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós E quando nós cremos nele, acreditamos nele, vivemos nele, nós temos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. E aqueles que acreditam em Jesus terão o privilégio de subir com ele, quando ele vier em glória, e nós estaremos para sempre com o Senhor, como foi sempre o desejo do nosso Deus, nos ter ao lado dele eternamente. Então, desbravadores, esperamos ter ajudado vocês. Continue aprendendo esse voto, procurando viver ele em sua vida, pois ele é importante para todos nós. Maranata. O Senhor logo vem. Que Deus te abençoe. Valeu. requisito geral da classe de guia, ler o livro do ano e fazer um resumo. Você sabe o que é um resumo? Um resumo é uma síntese da história geral. Quais são os passos de um resumo? No resumo você vai colocar o nome da obra, livro do ano, o último objetivo, quem é a autora, quem é o autor, Júlia Marucci, é a autora desse livro, quantas páginas, 174 páginas, 25 capítulos, chama a atenção do leitor. Agora você faz um resumo. O que é que trata o livro? O livro fala a história de duas adolescentes que tinham uma amizade forte e tal. Não vou contar a história toda porque não cabe aqui, porque você tem a obrigação de ler o livro. Então você conta a história geral e no final dá a sua avaliação da obra. Você recomenda essa obra, a leitura, por quê? O livro é bom, que lições o livro desperta para cada um de nós leitor. E aí você desperta ali, quando a pessoa for avaliar a sua classe, vai ver que você leu, deu seu parecer crítico,
da obra, tá bom? E principalmente vocês da classe de guia que estão se preparando para serem futuros líderes. A próxima classe de líder vai exigir resumos, resenhas mais apuradas. Então, fica a dica, resumo do livro, parecer crítico, siga os passos. Recebemos a incumbência de passar um item para vocês que está em Descoberta Espiritual, item 3. Descrever os dons espirituais do escrito de Paulo e para que serve na igreja. Você sabia que existem vários dons? 1 Coríntios capítulo 12 descreve vários dons, mas diz que o Espírito é o mesmo Espírito que dá o dom para cada um de nós aqui, com a missão que nós temos na igreja. Há o dom de ensinar, o dom de pregar, o dom de animar, há o dom de cantar, vários dons nós podemos desenvolver, porque Deus nos dá. E aí eu pergunto, qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Além de você fazer atividade descrevendo o dom dos discípulos, que você vai ler em Atos capítulo 4, capítulo 6, os dons que cada discípulo tinha, você também tem uma atividadezinha aí na sua classe, na página 14, onde você também vai poder descrever o seu dom. O que é que eu gosto de fazer na igreja? Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar a classe. Descubra o seu dom e mostre pra gente através de uma atividade prática. Você pode mostrar através de um vídeo, se você gosta de cantar, se você gosta de pregar. Pega um versículo bíblico ali, dá uma lida, faz uma introdução, faz uma conclusãozinha, manda uma mensagem para alguém. Se você gosta de animar, manda lá um vídeo animado, engraçado, que a gente também quer ver, tá certo? E a gente quer que você cumpra esse requisito aí da sua classe de guia, galerinha de 15 anos. Atenção você, desbravador da Associação Baia Norte, e tem 15 anos e está finalizando a classe de guia, se preparando para ser líder. Preste muita atenção, nós vamos ter 2 aulas muito importantes agora. Então, se você estiver desatento, estiver aí fazendo outras coisas, pare o que você está fazendo e preste atenção. Lembrando, todos os requisitos você tem que marcar lá, @desbravadoresabn, ok? Valeu, meu coordena. Muito bem, galerinha aí do Desbrava Mais, você que está aí acompanhando a nossa classe de guia. Nós teremos agora 3 aulas muito importantes para você. Nós teremos aqui a aula do santuário com o nosso querido desbravador Ian. Ian vai estar passando para vocês aí as informações sobre o santuário. Uma aula muito importante e também depois você vai ter um desafio. E também nós teremos o nosso querido líder, Mateus Santos, diretamente da FADBA, vai estar passando para vocês mais 2 aulas da nossa classe. As aulas de Mateus Santos vai ser sobre as 3 mensagens angélicas e também sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você não pode perder essas aulas, viu? Fique atento para essas informações. Pegue todas as anotações, porque você vai precisar. Olá, desbravadores de toda a Bahia Norte, aqui quem fala é o Ian e nesse momento nós vamos ter uma conversa muito especial sobre um tema muito importante, que é o santuário terrestre. A primeira coisa que você precisa saber é que você vai precisar anotar muito. Então pega aí a sua caneta preferida, pegue aí uma folha de papel, porque existem muitas informações importantes aqui que você vai precisar para a classe de guia, beleza? Tá pronto? Cintos afivelados? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender sobre o santuário é que o povo pecou, correto? Nós somos pecadores. E Deus, ele criou o plano da redenção para poder nos livrar de todo o mal. E Deus, para poder expor isso de forma lúdica e de forma interativa, Deus ele criou um método chamado sistema do santuário. Era o sistema sacrificial. E quando Deus criou isso, ele teve que levar isso até o povo de Israel, até os seus queridos filhos, aqueles que precisavam tanto do plano da redenção. Nós hoje também. Então ele chamou Moisés, e Moisés lá de cima do monte ouviu a ordem de Deus. Olha, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus era habitar no meio do povo, tabernacular, poxa, quase não sai, tabernacular no meio do povo. Isso acontece também lá em João capítulo 1, verso 14, quando João diz que o verbo se fez carne e habitou, ou seja, a intenção de Deus era habitar no meio do povo, estar perto de seus filhos, e assim mostrar o amor que ele tem através do plano da redenção. Então entenda, o santuário é uma forma ilustrativa do plano da redenção.
Não sei se você já parou para perceber, mas os móveis do santuário, eles estão dispostos em forma de cruz, você pode perceber. A dinâmica é muito interessante. Há um santuário no céu. E Deus, ele designou que esse santuário celestial fosse um modelo do santuário para o povo de Israel. E sabe o que acontece? Depois de dar ordem a Moisés, Deus ele deixou claro as exigências, como tudo deveria acontecer. E ele estabeleceu o plano, a planta do santuário, como as coisas deveriam acontecer, o material, quem deveria construir. E quando tudo começou, entenda, o santuário ele tem 3 partes, tá? Anota isso aí, 3 partes. Então vamos lá por tópico. Primeiro, o santuário é uma forma ilustrativa do plano da redenção, entende? Segundo, os móveis do santuário estão dispostos em forma de cruz. Tudo isso para mostrar Jesus, certo? Terceira coisa, o santuário ele é dividido em 3 partes, ok? 3 partes. Primeira parte era o pátio. O pátio estava bem na entrada. E no pátio tinha a bacia, onde as pessoas lavavam as mãos, onde o sacerdote lavava as mãos. E depois a gente tinha o altar de sacrifício, onde os cordeirinhos eles eram sacrificados diariamente. Não sei se você sabia, mas uma curiosidade aí para você. Todos os dias havia o tamid. O tamid, o que é isso? É o sacrifício incessante. Ou seja, aquelas pessoas que não podiam ir no santuário, estavam muito ocupadas, ou os pobres, por exemplo, o santuário, ele de manhã e à tarde, ele oferecia sacrifícios em prol dessas pessoas também. Tudo isso para mostrar o sacrifício, ou melhor, a intercessão incessante de Jesus Cristo por nós. E quando a gente passa pelo pátio, passa ali pelo altar, a gente entra na tenda. E quando entra na tenda, a gente vai para a segunda parte, ok? A segunda parte você pode ver aqui agora. É o lugar que nós chamamos de lugar santo. Como assim? No lugar santo havia basicamente 3 coisas. Anota aí, para não se perder, tá? Havia a mesa com os pães da proposição. Havia o candelabro com as 7 velas que nunca se apagavam. E o altar de incenso. E quando a gente passa por isso, tem um móvel muito importante, um acessório muito importante que você não pode esquecer. A cortina. A cortina dividia o lugar santo e a terceira parte, que é o lugar santíssimo. Mas entenda, quando o sacerdote ele fazia o sacrifício, a vítima trazia o cordeirinho e aí punha a sua mão e orava e pedia perdão pelos seus pecados, transferindo simbolicamente os seus pecados para o cordeirinho inocente. E aí o sacerdote me matava, ele pegava um pouco do sangue do cordeiro e aspergia na cortina, transferindo assim o pecado. Dentro da arca haviam 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos de Deus, a lei de Deus. Entende como a lei de Deus é importante? A lei de Deus é o seu caráter, a lei de Deus é amor. E o amor estava dentro da Arca da Aliança. Os 10 mandamentos estavam dentro da Arca da Aliança. Estava também o bordão de Arão que floresceu e um pote com maná. Beleza? Vamos revisar isso aí? Dentro da Arca da Aliança tinha o quê? Tinham as 2 tábuas dos 10 mandamentos. A gente tinha também o bordão de Arão que floresceu e a gente tinha um pote com maná. Beleza? Entendeu? Decorou? Aprendeu? Anotou. Ok? Entenda uma coisa. Tudo isso serve para mostrar, repito, o quanto Deus ama os seus filhos. Efésios capítulo 2 diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus olhou para nós com compaixão e por meio da graça, mediante a fé, trouxe salvação para os seus filhos. E o objetivo de Deus por meio do santuário era mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele amava aquele povo. E quando o povo entendesse de verdade como tudo aquilo funcionava e quando o povo entendesse Jesus, sabe o que devia acontecer? Eles deveriam mostrar aos outros povos para que a salvação atingisse a todos. Tanto é que Deus pôs o povo de Israel na terra de Canaã em posição estratégica, sabia?
Imagine, por exemplo, se você quer ir para Salvador, você está em Bonfim e você quer ir para Salvador, você passa por Capim Grosso. Você está em Ponto Novo e quer ir para Salvador, você passa por Capim Grosso. Capim Grosso é como se fosse, ele tem posição, essa cidade tem posição estratégica. A gente tem que passar por lá. E Canaã tinha também uma posição estratégica. As pessoas viajavam por muitos lugares e estradas importantes passavam por ali, fazendo com que os outros povos entrassem em contato com o serviço do santuário. E quando os israelitas entrassem em contato com os gentios, por exemplo, eles poderiam ensinar o amor de Jesus para eles. Ok? Em conclusão, anote tudo isso aí. Entenda. Deus é amor. Esse é o resumo de tudo que nós vivemos, de tudo que nós aprendemos. E agora você recebe um desafio muito importante. Você está em época de Covid-19, quarentena, e o seu desafio é fazer uma maquete criativa do santuário. Com tudo que você aprendeu aqui hoje, você vai ter que fazer uma maquete em casa. Você vai ter que tirar uma foto, gravar um vídeo legalzinho e postar nas redes sociais e marcar os adventistas da Bahia Norte, tá? Marcar a Bahia Norte, beleza? Desafio aceito? É isso aí. Não se esqueça, Deus é amor. Foi. Fala, galerinha linda da Associação Bahia Norte, em especial aí da 25ª região. Nós vamos agora para um aulão sobre as 3 mensagens angélicas e as 7 igrejas do Apocalipse. Beleza? Conseguiu pegar? As 3 mensagens angélicas e as 7 igrejas do Apocalipse. Desde já, eu quero desejar parabéns a você que está aí na classe de guia. E daqui a pouquinho você vai fazer a classe de líder. E vai ser um líder a serviço de Deus para o avanço da obra dele. Então, parabéns. Continua nessa pegada aí, continua fazendo os desafios. Deus vai abençoar muito o teu esforço. Deus vai abençoar você como abençoou a mim e tem abençoado outros por aí, tá bom? Então continua nessa pegada, mano, porque esse é o caminho, então andai por ele. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia até do Caleb deste ano em minhas mãos. A Bíblia fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então eu também estou com a minha lanterna aqui, porque eu quero estudar a Bíblia e à luz da Bíblia nós iremos entender sobre as 3 igrejas do Apocalipse, na verdade, perdão, sobre as 7 igrejas do Apocalipse e as 3 mensagens angélicas. Para mim também é um desafio e eu vou aprender junto com você. Então você aprende daí, eu aprendo daqui. Te convido a chegar comigo aqui, eu estou no meu quarto, então nós estamos bem próximos nesse período de quarentena e tal. E vamos lá. Vamos para as 3 mensagens angélicas. Livro de Apocalipse, capítulo 14. A partir do versículo 6, nós temos aqui as 3 mensagens angélicas. Vamos lá? Diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo com forte voz: temei a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Está aqui a primeira mensagem angélica. Eu quero passar para você porque assim, eu também sou desbravador, já fiz classe de guia e tal, e eu sei que é um desafio estar aprendendo as coisas, e quando chega em Apocalipse, chega em Santuário, a gente fica louco, porque é muito significado, é muita coisa, e às vezes o diretor, o instrutor só dificulta, parece que eles não querem que a gente seja líder, gente. Vem comigo, porque tu vai aprender de uma maneira bem fácil agora, beleza? Então, primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica, ela é dividida em 2 partes. Quais que são, Mateus, as 2 partes da primeira mensagem angélica? A primeira parte, a Bíblia fala sobre julgamento. Repetindo, primeira parte, julgamento. O julgamento é dividido em 3 partes. Primeira parte do julgamento, julgamento pré-advento. Quando que isso acontece? Nós estamos vivendo aqui agora. Julgamento pré-advento é o julgamento que acontece antes de Cristo voltar. Conseguiu entender? Então, primeira parte da primeira mensagem angélica é o julgamento pré-advento. Segunda parte do julgamento é o julgamento investigativo, acontece no milênio, durante os 1000 anos lá no céu e tal, os livros vão ser abertos e acontece isso e aquilo, a gente vai investigar o povo que não vai para o céu e os anjos e tal, aquela coisa toda, beleza? A terceira parte, que é o terceiro juízo, é o juízo final.
Acontece quando Cristo volta, com a Nova Jerusalém, Jerusalém desce, Satanás reúne seu exército, você já conhece tudo isso. Então, primeira mensagem angélica, dividida em duas partes. Primeira parte, juízo. Juízo, pré-advento, juízo investigativo e juízo final. Segunda parte da primeira mensagem angélica. A Bíblia fala assim, ó, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a segunda parte da primeira mensagem angélica é a adoração a Deus. É só isso. A adoração a Deus. Mateus, quando que eu devo adorá-lo? Lembra que ele criou um dia? Lembra que diz lá em Êxodo 20, versículo 8? Lembra-te do dia de sábado para o santificar e tal. Então assim, Deus criou um dia para a gente adorá-lo. Então se Deus criou um dia para a gente adorá-lo, eu devo adorá-lo em que dia? No dia que ele criou. E qual é o dia que ele criou? O sétimo dia da semana. E qual é o sétimo dia da semana? O sábado. Conseguiu pegar a primeira mensagem angélica? Então vamos para a segunda mensagem angélica. Está a partir do versículo 8. Diz assim, ó, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A Bíblia fala que a Babilônia caiu. Mateus, que Babilônia é essa? Eu só quero que você acredite no que eu vou dizer, porque assim, eu não posso explicar versículo por versículo para você, porque vai ficar muito extenso. E quando eu chegar no final, tu nem vai entender o início. Beleza? Então assim, só acredita, viu? Aos olhos da fé, tu acredita. Se tu não estiver entendendo, pergunta quem está do teu lado, pergunta o teu líder, pergunta o instrutor que ele vai poder te explicar melhor, tá bom? Se não puder explicar melhor, é só aos olhos da fé mesmo, tu acredita nisso aí, beleza? Então assim, ó, a segunda mensagem angélica fala sobre a Babilônia espiritual, não é a Babilônia física, porque a física já caiu. Lembre-se que a Babilônia física, ela era sustentada pelo rio Eufrates. E quando esse rio ele foi cortado, a Babilônia ela acabou. Então assim, a Babilônia espiritual também é sustentada por um rio. Que rio é esse? São os falsos conceitos, são as falsas verdades. Nem tudo é verdade absoluta. Então assim, Mateus, como que a Babilônia cai? Como que essa Babilônia espiritual ela cai? Quando nós exaltamos a verdade de Deus. Quando você exalta, amigo, a Bíblia Sagrada, querido desbravador, quando você exalta a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Babilônia espiritual ela cai. Então qual que é a segunda mensagem angélica? Exaltação à verdade de Deus. Beleza? Vamos lá para agora a terceira mensagem angélica. Está a partir do versículo 9. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na testa ou na mão. Também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Claro, isso aqui não é, como que eu posso dizer? Isso aqui é simbólico, tá bom? Com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, a terceira mensagem angélica, o terceiro anjo, ele vai falar sobre a adoração. O terceiro anjo ele faz uma alusão ao primeiro anjo, a primeira mensagem angélica. Lembra que o primeiro anjo, a primeira mensagem angélica fala sobre adoração a Deus, sobre adorá-lo no sábado? Então assim, o terceiro anjo fala sobre o sinal da besta. Mateus, qual que é o sinal da besta? É o domingo. É a adoração ao domingo. Um dia, um camarada chamado Constantino, achando que era o dono de tudo, do Império Romano e tal, falou assim, olha, a partir de agora, nós não vamos mais adorar o sábado não, agora vamos adorar o domingo, porque eu gosto do domingo e tal, é o dia da família, então vamos adorar o domingo. Então assim, a terceira mensagem angélica é uma advertência para aqueles que adoram o domingo. Lembre-se, Deus criou um dia para se adorá-lo. Que dia é esse? Sábado. Adorarmos a Deus no dia de sábado, não adorar o sábado. O sábado está do lado de Deus, domingo do lado do capeta. Se você adora o sábado, você está do lado de Deus. Se você adora o domingo, está do lado do capeta. Você tem uma escolha em suas mãos. Então assim, a terceira mensagem angélica é uma advertência para aqueles que vão adorar o sinal da besta, que é o domingo. Ele faz uma alusão, filho, adore o sábado, quer dizer, adore a Deus. Guarde o sábado, que é o sábado bíblico. Eu poderia te mostrar mais de 100 textos falando sobre adoração ao sábado.
e nenhum texto na Bíblia que fala sobre adoração ao domingo. Você consegue entender comigo? Então, essa é a terceira mensagem angélica. Ele fala assim, olha, aqueles que adorarem a besta, ou tiverem o sinal da besta, ou seja, o domingo. Então, só para a gente recordar aqui, para a gente revisar. Vamos fazer uma revisão. Primeira mensagem, eu já até fiquei com calor aqui, vou tirar o colete, me perdoa aí você que está assistindo aí, beleza? Tá vendo esse aulão? Meu colete aqui, eu vou deixar ele guardadinho aqui. Vamos lá. Primeira mensagem angélica. O anjo, ele fala da primeira mensagem angélica, a primeira é dividida em duas partes. Primeira, julgamento de Deus. Segundo, adoração a Deus. Quando? Sábado. Segunda mensagem angélica, exaltar a verdade de Deus, verdade presente. Você exalta a verdade de Deus, Babilônia espiritual cai. Terceira mensagem angélica, guarda do sábado. E não a guarda do sinal da besta, que é o domingo. Entendeu? Beleza? Pegou aí o visu das 3 mensagens angélicas. Então agora vamos para 7 igrejas do Apocalipse. Respire um pouquinho, bebe um pouquinho de água, dá um joinha para quem está aí perto de você. E vamos agora para as 7 igrejas do Apocalipse. Primeira igreja do Apocalipse é a igreja de Éfeso. Primeira igreja, do Apocalipse, igreja de Éfeso. Segunda igreja, a igreja de Esmirra. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Quinta, a igreja de Sardes. Sexta, a igreja de Filadélfia. E a sétima, a igreja de Laodiceia. As igrejas do Apocalipse, elas estão aí a partir de Apocalipse capítulo 2. Cada igreja tem um significado e tem um ano também para esse significado. Eu tenho uma colinha aqui para me ajudar. Você aí talvez não tenha uma cola, mas eu tenho a minha aqui. Então vamos lá. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela representa a igreja apostólica, que é do ano 300 ao ano 100 depois de Cristo. A segunda igreja é a igreja de Esmirra. E essa igreja, ela representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que aconteceu do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, que representa a igreja que se uniu ao Estado, que é do ano 313 ao ano 509 depois de Cristo. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, que representa aí a Idade Média, e representa a igreja da Idade Média, a igreja corrupta e idólatra, né? Do ano 590 ao ano 1517 depois de Cristo. A quinta igreja é a igreja de Sardes, que representa a igreja da Reforma. Acontece aí do ano 1517 a 1730 depois de Cristo. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, que representa a igreja missionária. Acontece aí do ano 1730 a 1900 depois de Cristo. E a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. É a igreja que representa a igreja apostólica. Acontece a partir do ano 1900 e até hoje, a igreja dos apóstolos. Então perceba, são 7 igrejas, eu botei 8, não foi? 7 igrejas, cada igreja tem um significado, cada igreja tem um ano de início, um ano que se finda. Mateus, qual que é a igreja que nós estamos vivendo? Então, só para a gente relembrar, 7 igrejas. Primeira igreja, Éfeso. Segunda, Esmirra. Terceira, Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você vai conseguir encontrar aí em Apocalipse capítulo 2 em diante. Cada igreja tem o seu significado. Nós estamos agora presenciando, estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Aconteceu a partir do ano 1900 e até a volta de Cristo. Faz uma alusão também às 3 mensagens angélicas. Então, essa igreja, a igreja de Laodiceia, Deus ele diz assim, olha, eu estou aqui agoniado com você. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque você não é quente e nem frio, é morno. Sabe, essa é uma mensagem de advertência. E ao mesmo tempo também é uma mensagem que me traz conforto. Por quê? Porque Deus não vomitou a igreja da sua boca. Ele está a ponto de vomitar. Nós ainda pertencemos a Deus. A igreja de Laodiceia ainda pertence a Deus. Então, querido desbravador, você que está fazendo a classe de guia, aspirante a líder, grava bem uma coisa. Nós ainda pertencemos a Deus, diga amém. Ainda somos dele. Somos a igreja de Laodiceia. Isso não é de se orgulhar. Mas somos o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que tem as 3 mensagens angélicas. Então você conseguiu pegar o visu, conseguiu pegar aí as 7 igrejas
e as 3 mensagens angélicas? Então, querido amigo, querido desbravador, joga duro na tua classe, que Deus o abençoe. Já passamos aqui de 14 minutos, era para ser apenas 10, mas já passamos de 14, chegando aos 15. Então, que Deus abençoe você, fique sabendo tudo isso, joga duro e em breve você vai ser um líder de Deus, a serviço dele, pro avanço da obra dele. Beleza? Valeu! Maranata, que Deus te abençoe, tamo junto! Gente, voltei, não acabou ainda não. Lembra que no início eu falei para você que depois de toda a explicação eu iria te lançar 2 desafios? Nós estamos agora num período de quarentena, estamos fazendo aí os desafios do Desbrava Mais, agora na fase de isolamento, quarentena e tal. Então, tenho 2 desafios para você que está aí fazendo a classe de guia e vai cumprir essas especialidades, já aprendeu sobre as igrejas, sobre as 3 mensagens angélicas. Então, primeiro desafio é sobre as 3 mensagens angélicas. Você vai pegar, vai memorizar, claro, decorar sobre as 3 mensagens angélicas. Eu penso que o que eu falei para você anteriormente pode te dar uma luz sobre isso. Você precisa memorizar cada mensagem e explicação de cada mensagem. E além disso, você precisa criar um jogo, baixa uma imagem aí da internet e tal, cria um jogo e você vai lançar para o clube um jogo sobre as 3 mensagens angélicas. Conseguiu entender? Segundo desafio, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você precisa memorizar e entender sobre as 7 igrejas. Lembra que cada igreja tem um tempo que corresponde e cada igreja também tem um significado. As igrejas do Apocalipse. Então você precisa agora, o nosso segundo desafio, você vai precisar elaborar um vídeo como esse que eu acabei de criar para você aqui agora. Você precisa criar um vídeo. Na verdade são vídeos separados, um vídeo para cada igreja do Apocalipse. Então, você vai pegar primeiro, um exemplo, a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Vai lançar curiosidades sobre a igreja de Éfeso. Por exemplo, você sabia que a igreja de Éfeso e tal corresponde a um período de tempo, corresponde a um estado da igreja, corresponde, na verdade, a um período que a igreja passou e tal. E aí pronto, finalizou o primeiro vídeo. Depois, segundo vídeo, vai para a segunda igreja, terceiro vídeo, terceira igreja e assim por diante. Então, são esses 2 desafios. Primeiro desafio sobre as 3 mensagens angélicas. Vai criar um jogo para lançar para o clube aí, o clube que você participa, falando sobre as 3 mensagens angélicas. Segundo desafio são vídeos. Cada igreja corresponde a um vídeo. Nesse vídeo, lança aí curiosidades e tal. Pergunta o teu líder, pergunta ideias para o teu diretor, para o teu instrutor de classes. Como que você pode fazer isso, como que ele pode te ajudar. E eu penso que você vai ter sucesso aí nesses 2 desafios do Desbrava Mais. Beleza? Valeu! Maranata! Que Deus te abençoe. Tamo junto! Recebemos a incumbência de passar um item para vocês que está em Descoberta Espiritual, item 3. Descrever os dons espirituais do escrito de Paulo e para que serve na igreja. Você sabia que existem vários dons? 1 Coríntios capítulo 12 descreve vários dons, mas diz que o Espírito é o mesmo Espírito que dá o dom para cada um de nós aqui com a missão que nós temos na igreja. Há o dom de ensinar, há o dom de pregar, há o dom de animar, há o dom de cantar. Vários dons nós podemos desenvolver porque Deus nos dá. E aí eu pergunto, qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Além de você fazer atividade descrevendo o dom dos discípulos, que você vai ler em Atos capítulo 4, capítulo 6, os dons que cada discípulo tinha, você também tem uma atividadezinha aí na sua classe, na página 14, onde você também vai poder descrever o seu dom. O que é que eu gosto de fazer na igreja? Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar a classe. Descubra o seu dom e mostre pra gente através de uma atividade prática. Você pode mostrar através de um vídeo, se você gosta de cantar, se você gosta de pregar. Pega um versículo bíblico ali, dá uma lida, faz uma introdução, faz uma conclusãozinha, manda uma mensagem para alguém. Se você gosta de animar, manda lá um vídeo animado, engraçado, que a gente também quer ver, tá certo? E a gente quer que você cumpra esse requisito aí da sua classe de guia, galerinha de 15 anos. E aí, desbravadores da Associação Bahia Norte, Maranata! Meu nome é Matheus, eu faço parte da 24ª região, sou da cidade de Monte Santo e eu fiquei responsável em apresentar para vocês o requisito de número 5 da área Descoberta Espiritual da classe de guia. Este requisito exige que você, desbravador, conheça a história de 3 pioneiros adventistas, conheça a história, registre em seu caderno e conte para o seu clube. Pensando nisso, nós preparamos para você
a história de um dos pioneiros, que é o irmão José Beis. Com vocês, José Beis. Maranata Desbravadores, meu nome é José Bates, nasci no ano de 1792 e desde criança meu sonho era me tornar marinheiro. Ao completar meus 15 anos de idade, embarquei em um navio comercial, daí em diante trabalhei como marinheiro e capitão de navio durante 21 anos. Em 1928, com uma pequena fortuna acumulada, voltei para a minha vida normal. Em 1844, durante o despertamento adventista, tornei-me um respeitado evangelista e líder espiritual entre os adventistas. Logo no começo, em 1845, ao estudar a Bíblia, aprendi sobre as verdades a respeito do sétimo dia. Com esse conhecimento e com a ajuda do Espírito Santo, publiquei um panfleto a respeito do assunto em 1846. Em 1861, tornei-me o primeiro presidente da Associação Adventista local. Sempre tive uma alimentação simples e saudável e hábitos temperantes, por isso tinha muita resistência física. Eu organizei a primeira sociedade de temperança nos Estados Unidos, onde os participantes faziam o voto de não fazerem uso de bebidas alcoólicas. Isso é um pouco da minha história. E juntamente com Ellen e Tiago White, fundamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O irmão José Bates era o membro mais idoso da Igreja Pioneira. Ele morreu aos 80 anos em 1872 e ele não hesitava em fazer sacrifícios quando surgia alguma necessidade. Agora é com você, desbravador. Pesquise em sites e livros da Igreja Adventista sobre a história de mais de 8 pioneiros e registre em seu caderno, e também você tem a missão de passar essas histórias para o seu grupo de desbravadores. Olá, desbravadores! Me chamo Luciana, sou coordenadora da 19ª região. Estou aqui para falar um pouco para vocês como foi cumprido o requisito 1 da área servindo a outros. Esse requisito pede que o desbravador faça uma visita a uma pessoa idosa ou uma pessoa doente. Porém, devido à pandemia e o isolamento social, foi sugerido para que vocês desbravadores cumpram esse requisito de forma virtual. Aqui, a desbravadora Noemi cumpriu esse requisito e ela irá falar um pouco para vocês como foi cumprir esse requisito. Olá pessoal, eu sou a desbravadora Noemi, faço parte do Clube Shalom e estou fazendo a classe de guia. Para mim, cumprir esse requisito foi muito interessante porque geralmente eu faço as visitas pessoalmente com o clube de desbravadores ou a classe de adolescentes. O nome da idosa que eu fiz a visita virtual é Alcides. Foi o seguinte, a visita. Eu cantei, fizemos a oração, li o verso João 14, do 1 ao 3 e perguntei se ela queria fazer algum pedido. Ela pediu pela saúde dela, pelo irmão que estava enfermo e por toda a família. E no final nós fizemos a oração e nos despedimos. Fala aí, galerinha do Desbrava Mais, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Gabriel, da 13ª região, diretor do Clube Luzeiros do Sertão. Estou aqui para falar com vocês sobre o tema saúde e aptidão física. Um tema bastante importante, não é verdade? Ainda mais pelo atual momento ao qual nós nos encontramos. O que você vai fazer relacionado a esse tema? Você vai precisar fazer uma pequena apresentação sobre os 8 remédios naturais, né? Sobre a água, sobre o ar puro, sobre uma alimentação saudável e principalmente sobre a confiança em Deus. Afinal, sem confiança em Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum, não é verdade? Então, eu tenho algumas sugestões para você realizar esse requisito. A principal delas é que você, se possível, faça uma live para que você consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis sobre esse tema tão importante. Outra opção seria você gravar, fazer um vídeo, você fazendo essa pequena palestra e postar
nos grupos de desbravadores que você tem aí, grupo da área, grupo da associação, o grupo do seu clube, o grupo da sua unidade, para que você consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis, ok? Não esqueça de tirar uma foto de cada remédio desse, da temperança, do ar puro, da água, para que você anexe essas fotos no seu caderninho de guia, ok? Esse era o meu recado para vocês. Fiquem com Deus e até logo. E aí, galerinha conectada na Maratona Desbrava Mais, beleza? Aqui quem fala é o coordenador Andinho da 13ª Região, Área 6. E o tema agora é Arte de Acampar. Especificamente, galerinha, o requisito de pioneiria. Esse requisito, galera, é muito top mesmo. É o seguinte, como é que eu vou fazer para desenvolver esse requisito, Andinho? É o seguinte, você vai fazer um móvel e utilizar. Esse móvel, galera, tem que ser em tamanho real, certo? Você vai tirar uma foto, anexar essa foto no seu caderno da classe de guia e também vai escrever os nomes de todas as amarras que nós do Clube Desbravadores utilizamos, certo? Vou te dar algumas sugestões do que também você pode estar fazendo. Você pode fazer um vídeo fazendo esse móvel e postar nas suas redes sociais com a hashtag Desafio Cumprido. Quem sabe você não aparece até nas redes sociais da Associação Bahia Norte, certo? Você também, galera, se você não domina as amarras, se você não tem domínio ainda sobre as amarras, você pode estar procurando videoaula no YouTube. Lá você vai aprender as amarras e vai dominar perfeitamente. Então, galera, é isso aí. Um abraço e até mais. E aí, encerramos aí a nossa maratona de requisitos da classe de guia. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, contribua com a igreja, com a missão de salvar do pecado e guiar o serviço. Espero que essa classe tenha contribuído para a sua vida física, mental e espiritual. Que Deus abençoe.